Assembleia de Deus Madureira, para levar a palavra de Deus até o seu lar, até a sua casa, até o seu coração. Estarei orando neste momento. Hoje é uma noite muito especial, que está conosco aqui o pastor Gerson, da nossa congregação do Paineiras 2, acompanhando ele alguns irmãos. Estaremos ouvindo a palavra de Deus a respeito das revelações do Apocalipse nessa noite. Fica ligadinho aí, tá? Compartilha. Deus tem um maná do céu para a tua vida nessa noite. Estarei orando. Em seguida o irmão Caleb já vai estar louvando a Deus, né? Depois o pastor Gerson já vai estar ministrando a palavra de Deus, para ter um tempo legal, para nós sermos impactados pela presença do Senhor. Glória a Jesus. Onde você estiver, curva a sua cabeça, leva seu pensamento até o trono de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, no nome de Jesus, nós oramos neste momento, ó Deus, agradecido ao Senhor por este dia, esta semana que está passando. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que as mãos do Senhor, como diz a tua palavra, venham estar sobre a nossa vida, Jesus. Que o Senhor vá até os lares, até as casas, meu Deus, aonde tiver um irmão, uma irmã, onde tiver um ouvinte da tua palavra nessa noite, que o teu Espírito Santo possa alcançar, Pai. Usa a vida do pastor que vai estar ministrando nessa noite, traga a tua presença, que o teu Espírito Santo venha revelar a tua palavra nesta noite, meu Deus. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir já o irmão Caleb louvando a Deus, adorando a Deus. Em seguida o pastor Gerson Calixto trazendo a palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Irmão Caleb. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero cantar este hino, um hino muito conhecido. Você que está na sua casa, cante comigo, amém? Vamos louvar a Deus. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história, quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia, sua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. A esperança em Cristo, ela é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não ceda agora, confia, sua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz.
Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, misturado com o privilégio de estarmos reunidos nesta casa de oração para adorarmos a Deus antes de tudo, e também pelo privilégio de estarmos aqui comentando, falando de assunto tão relevante, tão importante, em uma época muito própria, quando se diz a respeito de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Quero agradecer aqui pela a vida do nosso pastor presidente, o pastor Roberto Pavan, juntamente com toda a sua casa, a sua família, e também a todos os nossos pastores, membros do nosso ministério de Madureira, aqui em Bitinga, bem como na região, que compreende o nosso campo. Deus abençoe de forma gloriosa a todos os nossos companheiros de ministério, aos irmãos da cidade de Itápolis, pastor Joézer, pastor Alisson, juntamente com a pastora Juliana. Adorar a Deus pelos irmãos de Nova Europa, pastor Hélio Sene, juntamente com a sua esposa, pastora Solange, os irmãos também de Tabatinga, pastor Evandro, pastora Graça, e os irmãos da cidade de Itaju, pastor Clarindo, juntamente com a sua casa, e os irmãos ali da nossa congregação de Itaju. Aos irmãos aqui de Bitinga, aos nossos companheiros, pastores, e toda a igreja que compreende aqui a nossa cidade de Bitinga, e os nossos amados irmãos no Pernambuco. A paz seja com todos. Meus amados, eu quero simplesmente ler um versículo para nós iniciarmos o nosso ensino nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus, a Bíblia, e leiamos o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 diz: E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O verso 20: Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estaremos dentro de um tempo já determinado, estar falando sobre a revelação do Apocalipse. Esse assunto se tornou um assunto muito buscado, muito querido, desejado por muitas pessoas, em especial a noiva de Jesus, a sua igreja, que está lutando, nesse mundo, neste momento difícil, para que possa se preparar para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos discorrer durante todo o capítulo, ou todo o livro, para dar um resumo, ou mesmo uma síntese do livro de Apocalipse, para que possamos então entrar no seu conteúdo, obviamente dentro do tempo necessário, para que a gente possa argumentar algumas coisas importantes. Glória a Deus. E quando nós falamos do livro de Apocalipse, nos vem algumas questões relacionadas ao livro do Apocalipse enquanto livro. E nós temos então 22 capítulos, e dentro desses 22 capítulos é necessário que se faça algumas perguntas para que tenhamos uma visão sistêmica do livro. A primeira pergunta é: o que significa o termo Apocalipse? O termo Apocalipse representa ou significa revelação.
ainda que muitos digam que é um livro de muitos mistérios, mas o próprio termo Apocalipse, no grego, ele tem a sua resposta como revelação. Logo, o livro do Apocalipse, ele foi escrito para que tenhamos, ou para que tivéssemos a compreensão do seu conteúdo. Então, o significado do termo Apocalipse é revelação. Segunda pergunta: a quem ou quem escreveu o livro de Apocalipse? Esse livro foi escrito por João, o apóstolo de Jesus Cristo. Andou com Jesus, aquele que colocava sua face no peito do Senhor, o discípulo amado. Esse foi o personagem, o escritor do livro. Que local foi escrito o livro de Apocalipse? Segundo o próprio livro, diz que Apocalipse foi escrito numa ilha chamada Patmos. Essa ilha de Patmos, ela era um local escolhido pelos romanos para ali colocarem os presos, os mais perigosos do império. Então ali ficavam os presos, e João, ele foi aprisionado na ilha de Patmos. A data, ela compreende de 91 a 95 da nossa era cristã, e diz também a quem se destina o livro de Apocalipse. Apocalipse, ele se destina a Israel, à igreja e também a toda a humanidade em geral. Então, o livro de Apocalipse, ele não tem um destino de uma nação, a um povo, mas ele foi destinado a Israel, à igreja e também a toda a humanidade. Qual a mensagem central do livro de Apocalipse? Apocalipse, ele tem uma mensagem central: a brevidade da volta de Jesus Cristo. Desde o começo, o capítulo 1 até o capítulo 22, a palavra, a tônica do livro é a brevidade da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a maior revelação do Apocalipse? O livro de Apocalipse revela Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a grande revelação do livro de Apocalipse. Aquele que era o Cordeiro que veio para morrer, que ressuscitou, em Apocalipse nós vemos entronizado e também aclamado como Senhor dos Senhores e também Rei dos Reis. Então o livro de Apocalipse, ele tem esta conotação como mensagem principal, revelação principal. Meus amados, entendendo o livro do Apocalipse e as suas etapas, é interessante quando nós abrimos o livro do Apocalipse. Nós temos do capítulo 1 até o capítulo 3, temos aqui a apresentação de Jesus como sumo sacerdote, no capítulo 1 e até o capítulo 3. Então nós temos no capítulo 1 a apresentação de Jesus como sumo sacerdote da igreja. Os capítulos 2 e 3, ou seja, 1 a 3, também apresenta a história da igreja ao longo dos séculos. Está representado por 7 igrejas, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Do capítulo 4 de Apocalipse e também o 5, esses 2 capítulos compreendem o arrebatamento e a entronização de Jesus como o único digno de abrir o livro e desatar os selos, conforme diz esses 2 capítulos. Quando chegamos no capítulo de número 6 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse, este capítulo, ele vai narrar algumas coisas interessantes. Primeiro, a chegada do anticristo, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória para socorrer Israel e vencer a batalha do Armagedon. Então esse tema, ele compreende do capítulo 6 e ele vai até o capítulo 19, trazendo esses temas centrais: a chegada do anticristo, a grande tribulação, a vinda de Cristo em glória para socorrer Israel e vencer a batalha do Armagedon. Capítulo 6 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. E depois nós temos o capítulo 20 de Apocalipse. Ele narra a prisão de Satanás e todos os demônios por 1000 anos. Ele narra o milênio
e a soltura e julgamento final de Satanás e da humanidade rebelde durante o milênio. Então isso compreende o capítulo 20 de Apocalipse. E depois os dois últimos, capítulo 21 e o capítulo de número 22, ele narra, ele descreve a Nova Jerusalém, os seus habitantes, e depois o dia eterno. Então aqui, do capítulo 1 até o capítulo 22, acabei de vos dizer a respeito do conteúdo geral, sistêmico, do livro de Apocalipse. Glória ao nome do Senhor. Voltando para o capítulo 1 de Apocalipse, entrando no texto, nós temos no capítulo 1 a revelação de Jesus como sumo sacerdote da igreja. Essas características do capítulo 1, que vai narrar aquilo que João viu no dia do Senhor, num domingo, ele estava orando, consagrando a sua vida, quando de repente ele tem a visão de Jesus Cristo como sumo sacerdote da igreja. Ele vê Jesus com uma veste comprida, ele vê Jesus com um cinto de ouro, ele vê Jesus cabeça branca, cabelos brancos, que representa a sua eternidade. Ele vê Jesus com os olhos como chama de fogo, que representa a sua onisciência, aquele que conhece o coração, a intenção do coração. Ele vê também os seus pés como bronze, que representa o seu andar como justo, aquele que estabelece a justiça. E também ele vê Jesus com uma voz como de muitas águas. Isso fala da sua autoridade divina, o seu poder, a sua autoridade. E ele também vê Jesus como o seu rosto, como o sol, que representa a sua glória, a sua santidade, a sua glória. Então, nessas características de Jesus, no capítulo de número 1, ele se apresenta a João como o sumo sacerdote da igreja. Bem verdade, era necessário essa apresentação de Jesus aqui no capítulo 1 como sumo sacerdote, até porque a igreja primitiva no tempo de João estava na eminência de uma grande tribulação movida por Nero. Lembremos os irmãos, através da história, que Nero havia tacado fogo em Roma e parte da cidade, e ele lançou a culpa sobre os cristãos. A partir de aí, ele deflagra uma grande perseguição contra a igreja nos dias de João. Então João estava preocupado com a igreja, João estava orando pela igreja. Era necessário Jesus se apresentar a João para aquietar o coração de João, para dar confiança a João que ele é o sumo sacerdote da igreja, aquele que vive para interceder por ela. Esta visão trouxe a João um conhecimento do poder dele, que a sua igreja está debaixo da sua intercessão como sumo sacerdote da igreja. Meu irmão que me ouve nesta noite, esteja onde você estiver, aleluia, a tribulação que você possa estar passando e aquilo que ainda haveremos de passar, tenha por certo isto: venha o que vier, Jesus está intercedendo pela sua igreja, para que ela possa passar a tribulação vitoriosa na sua presença. É por isso que Paulo fala que ele intercede por nós. Quem de repente lançará acusação contra os filhos de Deus? Porque é Deus que o justifica. E também fala que Cristo intercede por nós, e por isso nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, o sumo sacerdote que intercede por nós. Então o capítulo 1 é o fundamento do Apocalipse. Tanto é que no versículo de número 8 ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, com esta revelação, o coração de João, ele aquieta, ele tem paz, e ele percebe que venha o que vier, a igreja do primeiro século poderia vencer aquela perseguição
aleluia, de cabeça erguida, com graça, porque eles tinham um sumo sacerdote na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando chegamos no capítulo 2, amados, e o capítulo de número 3, aqui está a história da igreja, a sua real situação. Primeiro, a igreja nos dias que João estava vivendo. Estas 7 igrejas da Ásia eram igrejas reais, eram pastores reais, que apacentavam um rebanho real e que tinham uma realidade real. Então, era a igreja que compreendia a igreja do primeiro século, o seu estado espiritual representado por 7 igrejas da Ásia Menor. Então João, por mandato de Jesus Cristo, ele pega a sua caneta e começa a escrever 7 cartas e manda-as para as 7 igrejas da Ásia Menor. Estas 7 igrejas também, ela representa a igreja ao longo dos séculos, a partir da igreja de Éfeso e vai até a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas que representa a igreja em todos os séculos que ela passa, desde o seu início até o momento do arrebatamento da igreja. Então, estas 7 cartas representam o estado da igreja, a sua luta contra o pecado durante os séculos que ela está atravessando sobre a face da terra. Amados, também nós entendemos que esta igreja, destas 7 igrejas, é tirada a ideia de qual é a igreja do arrebatamento. Pois bem, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, está no capítulo 2, o versículo 1, a Bíblia fala, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Éfeso é a igreja do amor decadente, é a igreja que começou amando Jesus de todo o coração, com todas as forças, de toda a alma, de todo o entendimento, mas ao longo dos tempos a igreja veio perdendo, esfriando o seu amor para com Jesus. E a esta igreja Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caístes, e se arrepende. É a igreja do amor decadente. Nós temos também na igreja de Esmínia, a igreja fiel e perseguida. Capítulo 2, versículo 8, narra a história da igreja de Esmínia, a igreja fiel e perseguida. Depois temos a igreja de Pérgamo. Esta igreja é a igreja apóstata, a igreja que desviou-se de Jesus e dos seus caminhos. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, é a igreja tolerante. A esta igreja Jesus falou: tenho contra ti que toleras Jezabel. É a igreja tolerante. Depois temos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a quinta igreja, é a igreja morta. Jesus falou assim: você tem nome de que vives, mas está morto. Esta igreja, a igreja de Sardes, é a igreja morta. Depois temos a igreja de Filadélfia, a sexta igreja é a igreja fiel. A esta igreja, Jesus disse: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A última igreja é a igreja de Laodiceia, e a igreja morna. A igreja de Laodiceia compreende o nosso tempo, é a última igreja. A sétima igreja, esta igreja é a igreja do nosso tempo, é a última igreja antes do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. Portanto, é a igreja preocupante, é a igreja atual, é a igreja para a qual foi escrito assim esta sentença: aleluia, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, mas oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta é a igreja atual. Versículo 17, como dizes: sou rico
e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim tomes ou compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Esta é a igreja de Laodiceia, a igreja do nosso tempo. A esta igreja foi dito: eis que estou à porta e bato. Por mais que é uma igreja cheia de problemas, Jesus não desiste desta igreja. Jesus foi tocado da igreja de Laodiceia, e ele não volta ao céu aqui, ele não sai correndo, ele não abandona. Por mais que ele foi tocado, ele continua batendo a porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus amados, Jesus é fiel. Você que me ouve através desta live, você que está desviada do caminho do Senhor, eu não sei quais são os seus problemas, os seus pecados, e quais foram as razões que te levaram a sair da igreja. Mesmo assim, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa e cearei com você e você comigo. É a palavra de Jesus para o teu coração. Meus amados, depois chegamos no capítulo 4 de Apocalipse. O capítulo 4 são, na verdade, João, ele sintetiza a igreja arrebatada. Ele diz assim: depois destas coisas, ou seja, depois do tempo da igreja, assim que termina o tempo da igreja, ele diz: depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de muitas águas que vimos, a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Versículo 2: e logo fui arrebatado. Então o capítulo 4 é o resumo, é a síntese da igreja de Esmínia e a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja do arrebatamento. A esta igreja João está sintetizando, simbolizando estas duas igrejas, porque estas duas igrejas é a igreja do arrebatamento. Amados, que possamos ser fiéis a Deus e aos seus mandamentos, à sua palavra, que possamos guardar as nossas vestes brancas, porque a Bíblia fala: aquilo que há de vir, virá e não tardará. Se você acreditar, Jesus vem. Se você não acreditar, Jesus vem do mesmo jeito. E a palavra de Deus para o nosso coração é esta: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Jesus virá buscar a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Então o capítulo 4 fala disso. João, ele sintetiza a igreja de Esmínia e Filadélfia. A igreja aponta para o arrebatamento, a igreja fiel. Esta igreja, ela sobe ao céu arrebatada, e ela tem uma visão celestial de tudo o que está acontecendo, tanto no céu como também a tribulação sobre a face da terra. Observe que esta visão, esta plataforma onde a igreja é arrebatada, o céu, ali João, que representa a igreja, ela vê a entronização de Cristo como Senhor e Juiz. No capítulo 4, ali Jesus aparece como aquele que está entronizado, e no capítulo 5 foi dado a ele, pastor Carlinho, a autoridade como juiz. Então, ele toma o livro que está na mão daquele que está sentado no trono. Outrora, João percebe que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a onisciência de Deus encontrou alguém digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele, e nem desatar os seus 7 selos. Então, enquanto a onisciência de Deus não pôde ver alguém digno,
E João começa a chorar, e ele diz: por que choras? O ancião, ele diz: porque não foi achado alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E um dos anciãos, ele diz assim para João, capítulo 5, versículo 5: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Observe-se que no capítulo 5, Jesus, ele toma o livro. Esse livro é o livro da história completa do plano de Deus. A história deveria acontecer. Jesus é entronizado aqui como aquele que tem o poder do juízo na sua mão, conforme Paulo ele prega no capítulo 17 do livro de Atos, que aquele varão que Deus ressuscitou, a Bíblia fala que Deus o destinou para ser Senhor e juiz, tanto dos vivos como dos mortos. E aqui Jesus, ele tem o livro, e ele começa então a abrir os seus selos no capítulo 6. Então, capítulo 5, João vê de uma perspectiva celestial, isto é, do céu. Ele vê Jesus com o livro na mão, que vai no capítulo 6 desatar os seus 7 selos. Pois bem, amados, antes de nós entrarmos para o capítulo de número 6 de Apocalipse, nos é necessário entendermos como vai se dar a vinda do anticristo. Os irmãos percebem que o livro de Apocalipse, ele narra as ações do anticristo e pouco do reino dele. Narra aquilo que ele há de fazer com a humanidade, com os crentes que ficarem e com Israel. Mas não narra o seu reino, narra em alguns pontos a respeito da prostituta que está sentado sobre 7 montes, tendo 10 chifres. Mas o livro de Apocalipse, ele é sucinto relacionado ao reino do anticristo. Ele fala muito mais das ações dele e não do reino. Agora, o livro de Daniel, ele traz uma abrangência maior a respeito do reino do anticristo, a sua plataforma de governo, o seu reino. Então, um pouquinho antes de nós entrarmos aqui no capítulo de número 6, é bom os irmãos compreender que no livro de Daniel, ele na verdade vai falar a respeito da origem do reino do anticristo. Ele vai falar dos fundamentos do reino do anticristo. Ele vai falar da natureza do reino do anticristo e vai falar também do propósito do reino do anticristo no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, ele tem estas características, revela um pouquinho mais do reino, enquanto Apocalipse fala das ações do anticristo na grande tribulação. Quando nós observamos o capítulo de número 2 de Daniel, o capítulo 8 de Daniel, vai contar a respeito de 4 reinos mundiais. Esses reinos, na verdade, sobreposto um ao outro, vai culminar no reino do anticristo. Esse reinado de 4 reinos mundiais tem a sua origem com um homem chamado Nimrod, no capítulo de número 10 e 11 de Gênesis. Nimrod foi o primeiro globalista da história. Logo após que o dilúvio acabou, as nações começaram a se desenvolver. Ele funda um reino chamado Babel, que na verdade é Babilônia. E ali ele coloca a ideia globalista em todas as pessoas e reino ao seu redor. E ele traz uma característica da globalização que vemos hoje. Qual eram os objetivos de Nimrod com isto? Ele queria unir todos debaixo de uma mesma bandeira. Nimrod queria unir todos debaixo de um poder totalitário e centralizado nele, naqueles dias. Você pode ver isso no capítulo 11, versículos 4 e 6 de Gênesis. É o primeiro globalista que veio para globalizar o mundo debaixo de um poder totalitário e centralizado nele.
Pois bem, Deus desceu, confundiu as línguas e se espalharam. Mas, pastor Carlinhos, ficou o espírito da rebelião naquela redondeza, naquela região da Babilônia ali. O espírito da soberba, o espírito da rebelião contra Deus, o espírito, na verdade, da soberba, o espírito do se levantar contra Deus, ficou ainda na região da Babilônia, aonde Nimrod perdeu o seu plano, a sua agenda globalista, que não pôde chegar à sua conclusão, porque a torre parou e não teve como fazer com que o seu plano pudesse chegar aos termos. Veja só, o tempo passou, mas o espírito de rebelião contra Deus permaneceu na região. Depois de milênios, vem Nabucodonosor. Naquela mesma região, naquela mesma cidade, ele expande o seu reino com o espírito de Nimrod, que é o espírito da globalização. E ele globaliza o mundo debaixo do seu poder, um poder ditatorial, um poder globalizado, um poder centralizado. E a Babilônia ganha o mundo. A Babilônia veio ao poder em 606 a.C. e ela durou 70 anos. E depois veio um outro reino, os medos e persas, Dario e Ciro, que venceu os babilônicos e estabeleceu o reino medo-persas. Que o tempo passou, depois de alguns anos, aproximadamente 200 e poucos anos, veio Alexandre o Grande. Então seu pai da Macedônia vence, Alexandre o Grande vence o reino da Pérsia e estabelece um outro reino global, que é o reino de Alexandre o Grande, que veio até meados de 176 a.C., com Antíoco Epifânio. Ele já era vassalo do reino de Roma, que já havia ganho o poder mundial. Esse foi a história dos 4 impérios, que começou com Nimrod lá atrás, o reino babilônico. Então nós temos no capítulo 2, a estátua de Daniel, a cabeça Babilônia, o peito e os braços, o governo dos medos e persas, o ventre e as coxas representam o reino de Alexandre o Grande, o reino grego, as 2 pernas é o Império Romano, com as suas 2 capitais, Roma e Constantinopla, e os pés da estátua é o reino de Anticristo, os 10 dedos da estátua, que são 10 países, que o Anticristo, ele vai governar o mundo com essa plataforma de 10 reinos mundiais, que agora a Europa já está falando de colocar 10 reinos, com exércitos únicos, para trazer uma estabilidade militar no mundo. Pois bem, amado, falta agora o último reino, que é o reino do Anticristo. Esse reino do Anticristo hoje está dentro do holofote da plataforma chamada Nova Ordem Mundial. A sua proposta, a sua agenda globalista, ela casa perfeitamente com o capítulo de número 6 até o 19 de Apocalipse. Esta é a plataforma do Anticristo. É por isso que hoje nós estamos ouvindo muito, já desde 1982, que começou já a fomentar esta ideia a respeito da globalização. Cair as fronteiras, todos debaixo de uma moeda, todos debaixo de uma autoridade global. É o mesmo espírito que começou com Nimrod no capítulo 10 e 11 de Gênesis. Esse espírito globalista hoje está amadurecido, e a Bíblia fala que Deus vai permitir que esta ideia, esta agenda, ela venha à tona e tome o poder mundial. E é justamente isto que nós estamos vendo a galope acontecer nos dias de hoje. Quando se fala de nacionalismo, esse termo ficou meio que no pejorativo, até meio endemonizado esse termo. Hoje se fala de globalização.
toda a terra debaixo de uma bandeira, e agora estão falando de uma autoridade global de forma clara. Já não é mais teoria da conspiração. Tudo é muito claro. As autoridades globais dizem que, na verdade, eles estão esperando um líder global que vai estabelecer um reino na terra. E, biblicamente falando, este é o anticristo. Amados e queridos irmãos, o capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 1, começa a narrar a história e também o reino do anticristo. Por isso foi bom a gente entrarmos em Daniel, porque Daniel estabelece a plataforma de governo do anticristo. E aqui no capítulo 6, versículo 1, e vai até o capítulo 19, fala a respeito da grande tribulação. Capítulo 6, versículo 1, a Bíblia fala: e havendo o cordeiro aberto um dos 7 selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem. Ele está chamando o anticristo para que ele venha nesta plataforma global, para que a sua agenda, o seu projeto, o seu plano seja estabelecido. Então a voz de trovão fala: vem, ou seja, Deus permite que o anticristo tome o poder global. Versículo 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco representa a paz que o anticristo, pelo menos nos 3 primeiros anos e meio, ele vai estabelecer. De fato, ele vai conseguir estabelecer um poder global, uma paz global, segurança em todos os termos. Ele irá resolver todos os problemas que hoje a humanidade luta para que se resolva e não consegue resolver. Capítulo 9 de Daniel, está escrito, versículo 27, que ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana que são 7 anos, a grande tribulação. Ele vai firmar um concerto. O anticristo vai conversar com todos os líderes mundiais, e ele vai conseguir fazer com que todos os reis, líderes globais, fiquem debaixo de o seu poder e da sua autoridade, através dessa aliança. É bem verdade que no final do ano passado, a rainha Elizabeth, ela fala que, na verdade, está chegando um poder global, um líder global, que vai dar seguimento à sua agenda, sob estatuto. Isso diz a própria rainha da Inglaterra. Também o presidente da França, Emmanuel Macron, ele diz que, na verdade, a besta está chegando. A repórter pergunta para ele: mas o senhor vai fazer isso? Ele diz: olha, se é o meu destino, eu vou cumprir o destino. Nós não sabemos se é ele. Tá? A Bíblia não nos dá esta garantia, observando as características, que seja ele. Mas que ele virá, porque a Bíblia está dizendo. O próprio Deus, na sua autoridade, ele grita: vem! Então aparece o cavaleiro do cavalo branco para estabelecer uma paz global. Meus amados, essa paz, obviamente, é uma paz falsa. O mundo todo vai se maravilhar vendo o sucesso da besta, vendo aquilo que ele vai conseguir. No capítulo 13 de Apocalipse, a Bíblia fala que toda a terra se maravilhou após a besta. Capítulo 13 está escrito que toda a terra se maravilhou, aleluia, por causa da besta. Todas as pessoas, todos os países vão ficar boquiaberta com aquilo que o homem do pecado, o filho da perdição, vai dizer através dos seus discursos, através da sua fala, através daquilo que ele vai dizer. Os corações vão se derreter, o mundo vai se apaixonar por ele, o mundo vai crer naquilo que ele vai dizer publicamente, globalmente.
e desta forma se cumprirá o que o apóstolo Paulo ele diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, com todo o engano da injustiça para uns que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Observe, então o próprio Deus vai permitir que o mundo todo acredite naquilo que a besta vai dizer, porque vai ser dado à besta, ao homem do pecado, ao anticristo, um poder de argumentação muito forte, e com isso ele vai enganar toda a humanidade. Meus amados, depois de 3 anos e meio, então ele vai revelar o seu caráter maligno, e no capítulo de número 5 e o versículo 3 de 1 Tessalonicenses ele diz: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as de dores de parto, que está grávida, e de modo algum escaparão. Então, esses 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, ele vai enganar a humanidade, e depois então, ele vai se revelar o seu caráter maligno, ele vai se revelar como o homem da perdição, a maldade encarnada. Todos aqueles que antes foram chamados de anticristo ao longo da história, como Napoleão Bonaparte, como Adolf Hitler, como o próprio Antíoco Epifânio, em 140, 150 e poucos antes de Cristo, que Israel dizia que ele era o anticristo. Todos esses homens ao longo da história não poderá se comparar com a magnanimidade do anticristo. Então ele vai incorporar esse mal e ele vai começar uma perseguição maciça, global, sobre todos aqueles que se dizem cristãos, que ficarem no arrebatamento da igreja. Então você que me ouve, irmão e irmã, preparem a tua vida hoje. As 10 virgens, 5 eram prudentes, prepararam as suas vidas, encheram as suas lamparinas de azeite e levaram reserva de azeite. Mas as 5 imprudentes, elas foram imprudentes e não levaram. Quando foram para comprar, a porta se fechou. Precisamos cuidar. O próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 24. Em Lucas ele diz: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, a palavra é vigiai, estai preparados, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Depois a Bíblia fala do cavalo vermelho, no capítulo 6, o versículo de número 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Esta mesma paz que o cavalo branco trouxe, é a paz que o cavalo vermelho ele tira. Satanás dá, mas ele vai tirar a paz que o anticristo vai estabelecer sobre a face da terra. Nesse mesmo cavalo vermelho, aparece guerras. Capítulo 11 de Daniel fala das guerras que há de acontecer durante a grande tribulação. No mínimo 3 guerras ou 2 guerras mundiais vão acontecer. A primeira guerra mundial vai vir do norte de Israel, chamado Gog e Magog. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, Gog e Magog, o seu bando de nações, descerão a Israel para destruir a nação santa. Gog e Magog. Depois a Bíblia fala da batalha do Armagedon. Os reis do Oriente virão. A Bíblia fala que a Europa, sob a autoridade do anticristo, e todas as nações da terra afluirão a Jerusalém para destruir Jerusalém. Compreende o cavalo vermelho. Depois a Bíblia fala aqui do cavalo amarelo ou preto, que representa a fome. Logo após da guerra vem a fome, e o cavalo amarelo, que representa a fome, a peste e a morte. Amados, eu vou ficar por aqui.
os capítulos 7, o versículo 9, fala dos mártires. São pessoas que não se prepararam antes do arrebatamento da igreja. Jesus veio, eles ficaram. Esses são chamados os que ficaram para trás. Aqueles que não vigiaram e precisaram dar as suas vidas através da morte pela besta, porque não quiseram se prepararem antes do arrebatamento da igreja. E por isso o anticristo os matou. Capítulo de número 13, está escrito que ele vai obrigar que todas as pessoas do mundo seja estabelecida uma marca. No capítulo 13 de Apocalipse, vai falar do seu número, que é 666, e que ele vai obrigar que todas as pessoas coloquem na sua mão direita ou nas testas esta marca. E aquele que não aceitar a marca não vai poder comprar e nem vender, e serão perseguidos até a morte, debaixo deste poder ditatorial do anticristo. O resultado dessa perseguição é o capítulo de número 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essas pessoas vieram da grande tribulação, porque não se prepararam. Eu quero concluir aqui esta palavra dizendo, amados, é verídico, a Bíblia continua sendo a Bíblia, o livro mais atual, ainda que seja um dos mais antigos. Ele é o atual livro que fala a respeito do futuro glorioso da igreja, do futuro tenebroso da humanidade e também de Israel. E você que me ouve nesta noite, a palavra para você é esta: você que está desviado do caminho, desviado de Cristo, você que se sente que não está preparado para este dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. A palavra que Deus nesta noite manda dizer para você é esta: que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala aqueles que lavam, não é aqueles que lavaram, aquele que lavam. Está no presente, é hoje, neste momento, enquanto você está ouvindo esta palavra. Abra o teu coração, entrega a tua vida a Deus, reconcilie-se com o teu Salvador e peça para Ele lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que você não venha ficar de fora e perca a oportunidade que Deus está te dando, porque tudo aquilo que está escrito virá, e o Cordeiro virá, as pragas do Apocalipse virão, e bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus abençoe você, que até agora nos ouviu, que Deus te dê um espírito de vigilância, um espírito de prudência, para tomar a decisão que precisa ser tomado hoje, enquanto você pode, porque amanhã você não poderá de repente tomar essa decisão. Porque a Bíblia está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo de número 17 e 18. 1 aos Tessalonicenses capítulo de número 4 e os versículos 13 a 18. Quando chega no capítulo de número 4 e o versículo 17 ou 16, a Bíblia fala assim: Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, nós que, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, o Senhor virá. Depois fala, não precederemos os que dormem. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ao som da trombeta. E o verso 17,
depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Faça parte desta primeira ressurreição, caso você morra antes. Agora, caso você estiver vivo para a vinda do Senhor, prepare a sua vida para que você possa ser arrebatado e levado aos ares para encontrar com o Senhor nos ares. Eu concluo com a palavra que li no início: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, agradecê-lo por este momento glorioso, por esta oportunidade de ouro que Deus nos dá, de ainda podermos orar, levantar as nossas mãos no santuário e bendizer o Senhor. Querido e eterno Deus, eu quero te adorar e te glorificar, porque podemos sentir a presença do Espírito Santo, ainda quando nós oramos nesse tempo. Eu sei, meu Deus, que um dia o poder restringidor do Espírito Santo será tirado, e o anticristo virá, as trevas cobrirão o planeta Terra, aleluia, na vinda dos cavaleiros do Apocalipse. A tua palavra nos fala que o Senhor é fiel, e vai cumprir a palavra angelical, porque o anjo tocará a trombeta, e cumprir-se-á a palavra, seremos arrebatados naquele dia. Meu Pai, dá-nos graça, sabedoria, prudência, para que possamos hoje, enquanto podemos, nós que ainda podemos ouvir a voz do Espírito Santo, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, mas que possamos abrir a nossa alma, o nosso coração, para receber a Tua palavra, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, buscar, ó Deus do céu, o azeite celestial, encher as nossas lamparinas, para que nós não venhamos, aleluia, ficarmos, ó Deus, desapercebidos, e aquele dia vir de improviso contra nós. Deus, venha trazer um avivamento para a Tua igreja. Aviva a Tua igreja. Aviva os obreiros, aviva os pastores, derrama, Senhor, o fogo do céu, aleluia, conforme diz até Sansão, nem se for a última vez, antes do arrebatamento da igreja, aviva, Senhor, a Tua obra, para que a Tua igreja, inflamada no poder do Espírito Santo, possa se preparar para esse grande dia, o dia do arrebatamento dela. Te amamos e te glorificamos, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Gerson. Teremos mais um louvor. Continua sintonizado aí ainda. Não saia, viu, irmão? Irmão Caleb vai estar louvando a Deus com mais um louvor ainda. Eu queria deixar um recado para você que nos ouve, você que é cristão, fiel, que tem guardado a palavra de Deus, para você continuar com a tua fidelidade. Que essa palavra, alguns irmãos, viu, pastor Gerson, algumas pessoas falaram assim, mas Apocalipse me assusta um pouco, né? E eu queria te dar um recado de Deus nessa noite, para você não se assustar. O nosso pastor, presidente, pastor Roberto, foi muito feliz hoje, nas redes sociais dele, ele postou, não sei se o pastor chegou a ver ou não, nós não estamos só, viu, irmão? Você, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, nós estamos aqui na igreja, fisicamente falando, mas o nosso Deus está aí contigo, tá bom? Que essa palavra não venha trazer medo, não venha trazer desespero, que são as revelações das últimas coisas, mas venha trazer confiança, que a palavra de Deus é verdadeira, séria, e que nós devemos guardar essa palavra no nosso coração, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero dar bênçãos apostólicas, como de costume a gente faz. O irmão finaliza com o louvor também, adorando a Deus, glorificando o nome de Jesus. Já foi orado. Pedir para você que é ofertante, que é dizimista, eu não sei se os irmãos colocou no rodapé aqui do vídeo, colocou, né? Se você não encontrar o tesoureiro, entre em contato conosco, viu, irmão? Mas não deixe de manter a sua fidelidade. Nós não temos culto fisicamente, mas os compromissos da igreja, eles continuam
normais e nós temos que honrar os nossos compromissos, tá bom? Deixa Deus te usar, não esqueça a obra de Deus, não esqueça que você é um servo fiel ao Senhor Jesus. Alguns amigos meus ouviu hoje, quero mandar um abraço para eles, dizer que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Curva a sua cabeça, estende as tuas mãos para frente, receba a bênção apostólica nessa noite, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo possa estar conosco aqui na igreja e aonde você estiver, e nós que recebemos nessa noite dizemos amém. Deus abençoe sua vida, fica com mais um louvor aí, vai adorando, vai glorificando, vai engrandecendo o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar? Aleluia. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Cante. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.